Sr. Presidente, senhores deputados, antes de mais agradecer aos representantes da PwC que hoje nos acompanham nesta inquirição. E, portanto, em 2015 a PwC já tinha sido ouvida no âmbito da Comissão de Inquérito do Banco Espírito Santo e, na altura, foi inquirido o Dr. José Pereira Alves. E eu começava por aqui. Portanto, não tenho a pretensão de recuar demasiado no tempo, porque acho que isso já foi suficientemente abordado na última Comissão de Inquérito, mas há uma dúvida que me ficou daquilo que então o Dr. José Alves disse à Comissão de Inquérito, que tinha que ver com a saída da PwC de auditor do Banco Espírito Santo. Portanto, em 2001, 2002 cessam as funções da auditoria à parte financeira do Grupo Espírito Santo. E então foi dito que havia um incumprimento das regras básicas de governação na holding Espírito Santo Financial Group e Banco Espírito Santo. E a minha questão, porque acho que não foi suficientemente explorado na última Comissão de Inquérito, é tentar perceber se em algum momento transmitiram estas informações ou não ao Banco de Portugal, ainda que informalmente. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, muito obrigado pela questão. Eu vou procurar dar uma resposta à luz dos meus conhecimentos sobre o tema, que não são muitos, na medida em que eu nunca prestei serviço enquanto sócio ou enquanto colaborador da firma no Banco Espírito Santo. Recordo-me que, na altura da audição do Dr. José Pereira Alves, foi mencionado por ele que houve contactos quer com o Banco de Portugal, quer com a CMVM por essa altura. Portanto, penso que é possível recuperar o que foi dito por ele e eu penso que ele fez uma declaração inicial que terá deixado aqui na Assembleia. E eu recordo-me, de facto, que ele mencionou que tinha sido comunicado, quer ao Banco de Portugal, quer à CMVM, algo relativamente, enfim, às preocupações que existiam na firma nessa altura relativamente ao Espírito Santo Financial Group. Eu pergunto isto porque no relatório do Dr. Costa Pinto não fica muito claro que essas informações, num primeiro momento, ao Banco de Portugal tenham sido transmitidas de forma evidente, clara, objetiva, transparente, e esse elemento é acrescentado na última Comissão de Inquérito. Por isso é que eu faço a pergunta. Não sei se eventualmente tem mais alguma informação sobre isso. Não tenho, mas recordo-me que de facto isso foi mencionado. E eu penso que foi inclusivamente mencionado. Na altura, o José Pereira Alves fez uma declaração inicial e penso que nessa declaração inicial que ele assinalou essa informação. E mencionou, inclusivamente, a existência de alguma troca de correspondência com o Banco de Portugal relativamente ao tema. Muito bem, muito obrigado. Relativamente ao ETRIC 2 e tranquilidade, há aqui, nesta Comissão, uma grande dúvida que eu julgo que paira no ar e que não foi suficientemente esclarecida até agora, que é como é que é possível vender uma companhia que era a segunda companhia do mercado, no setor ou no ramo não vida, e que não era composta só pela Tranquilidade empresa principal, tinha uma série de outras empresas com valor relevante no mercado, ligado ao setor segurador e não segurador, mas que no fundo comportavam ou permitiam que o valor da companhia pudesse ser um valor substancial. A Tranquilidade estava avaliada pelo BSI por 839 milhões de euros, avaliação essa que datava de 2012, e entretanto no âmbito do ETRIC 2, a PwC, nos trabalhos que lhe foi encomendado, vem a considerar, com a análise de sensibilidade que faz e com uma reponderação dos pressupostos da avaliação, que ela, na verdade, deveria valer algo como 700 milhões de euros. Aquilo que nós vimos a constatar mais tarde, pouco mais tarde, é que esta companhia é vendida por um preço muito reduzido. Portanto, estaremos a falar da injeção de capital que o comprador teve que fazer, mais o cash, mais as participações que haveriam de ser vendidas mais tarde.
E a minha dúvida é que, e que aqui já foi dito até por anteriores responsáveis do novo banco, é que foram considerados os múltiplos de mercado nesta venda. E eu gostava de tentar perceber que confrontação é que a PwC fez relativamente à avaliação, antes da resolução do BES, à avaliação da tranquilidade no âmbito do ETRIC 2. Muito obrigado pela questão. Portanto, fazendo aqui um enquadramento do que é que foi este ETRIC 2 ou ETRIC Chega. Este exercício foi um exercício conduzido a algures no final de 2000 Foi um exercício que foi feito no final de 2013 e, portanto, o objetivo era verificar em que medida os bancos estavam a acompanhar os riscos associados a um conjunto de grupos económicos, entre os quais o Espírito Santo não financeiro, e, portanto, nesse âmbito, de facto, foi feito um trabalho junto do grupo e na análise dos cash flows que se libertariam por via dos diversos planos de negócios. Obviamente que havia cash flows que surgiam a partir da área seguradora e da tranquilidade, e, portanto, a nossa análise foi no sentido de perceber que cash flows surgiam por via da tranquilidade, da eventual venda dela, etc. E, portanto, o que fizemos, como o Sr. Deputado referiu, foi tomar em conta essa tal avaliação do BSI e, portanto, e de fazer alguma análise de sensibilidade sobre ela. Sobre o processo de venda, de facto, eu não consigo comentar muito, porque não acompanhámos, nós não fazíamos trabalho na tranquilidade, não fazíamos trabalho no Grupo Espírito Santo. Pelas notícias de jornais, soube-se que, de facto, houve subscrição de dívida na tranquilidade de papel comercial, ou títulos que foram emitidos pelo Grupo Espírito Santo, que depois acabaram por causar uma perda na companhia, portanto, e era necessário recapitalizá-la, etc. E penso, até porque recordo que na altura esteve cá o Presidente da Autoridade de Seguros e Pensões, ou Instituto de Seguros de Portugal na altura, parece-me, que comentou que, enfim, que havia uma situação de incumprimento de raços por parte da empresa, que era necessário capitalizá-la, vendê-la o mais rapidamente possível. Eu não consigo ajudá-lo a esclarecer essa questão. Então eu fazia-lhe outra pergunta. Na perspectiva, ou tendo em conta o vosso conhecimento sobre estas matérias, nós temos uma avaliação que adota um conjunto de pressupostos e adota a metodologia dos dividendos descontados para fazer a avaliação na empresa, no âmbito do ETRIC 2, e depois temos a consideração de uma avaliação mais tarde, quando é vendida à empresa, com base no critério dos múltiplos de mercado. E a diferença é significativa, estamos a falar de 215, 225 milhões de euros, valor considerando os múltiplos de mercado, ou 700 milhões considerando a metodologia dos dividendos descontados. A companhia tem dado lucro nos últimos anos, tirando um ano por razões regulatórias. É normal, tendo em conta a vossa experiência, haver uma divergência tão grande de critérios de valorização? Desculpe? Muito bem. Balanço inicial do novo banco. Foram feitos uma série de ajustamentos na ordem dos 5 mil milhões de euros, em termos consolidados. Eu gostava de perceber um bocadinho o trabalho da PwC neste âmbito, na definição, ou pelo menos na avaliação do perímetro e na ponderação dos ativos velhos que foram transferidos para o novo banco. Se me pudesse explicar o vosso papel neste âmbito. Muito bem. Portanto, o nosso trabalho foi, digamos, uma análise independente sobre os ativos que foram transferidos, portanto, que foram utilizados para fazer a criação do novo banco, portanto, foram transferidos pelo BES, no sentido de apreciar em que medida é que a mensuração desses ativos estava de acordo com as normas. Portanto, os ativos foram transferidos pelos seus valores de balanço, que constavam do Banco Espírito Santo, com alguns ajustamentos que foram indicados pelo Banco de Portugal, e o nosso trabalho consistiu em apreciar em que medida é que a mensuração desses ativos, passivos, elementos patrimoniais, etc., que incorporaram o balanço de abertura, estava a ser feita ou não de acordo com as normas aplicáveis, no caso eram as IFRS.
Para isso, nós definimos um âmbito de um trabalho, portanto, foi definido com o Banco de Portugal as componentes de ativos e passivos que iriam ser sujeitos à nossa análise e de facto, fizemos os procedimentos que achámos que eram os adequados, no sentido de comprovar que a valorização daqueles ativos era adequada, tendo em conta, por um lado, uma ótica de continuidade das operações, ou seja, vamos assumir que temos aqui uma empresa que vai continuar as suas operações indefinidamente e que, portanto, não estamos a atuar numa ótica de liquidação, de vender esses ativos no minuto seguinte no mercado, por um lado, e por outro lado, usando como referência as regras contabilísticas dos IFRS, àquela data, em concreto. Para isso, nós definimos, portanto, foi acordado quais eram as componentes de balanço que foram utilizadas, por exemplo, crédito a clientes, imobilizado, propriedades disponíveis para venda, etc. E, por outro lado, foi definido também quais seriam as diversas componentes do balanço consolidado que seriam sujeitas à análise, na medida em que o banco acabou por receber um conjunto significativo de participadas do Banco Espírito Santo. Por exemplo, o Banco Espírito Santo de Investimento, o Banco Espírito Santo de La Vénétie, em França, etc. Uma quantidade de entidades que passaram a ser subsidiárias do novo banco. E, portanto, o trabalho foi feito cá e foi feito nessas subsidiárias que foram acordadas sobre aquelas componentes de ativos e passivos que foi estabelecido na altura. Nessa análise que referiu, foram analisados 2.933 devedores de modo individual, com uma exposição consolidada de 22,5 mil milhões de euros, que representavam 61% do portfólio do Grupo Novo Banco. Como é que podemos justificar que mais tarde tenham sido reconhecidas cada vez mais imparidades, se esta avaliação tão discriminada já tinha sido feita em 2014, início de 2015, com base no vosso trabalho? Ora bem, nós estamos a falar de saldos que transitaram do Banco Espírito Santo para o novo banco. Vale a pena referir que estes saldos que transitaram, portanto, que eram as componentes do balanço do Banco Espírito Santo, já antes tinham sido sujeitos a uma série de exercícios de validação de qualidade, não é? Se bem se recordam, certamente, desde 2011, desde o final de 2011 até 2014, houve um conjunto de exercícios de avaliação da qualidade de ativos dos bancos que foram feitos, inicialmente o CIP, depois, mais tarde, um outro exercício, isto em 2011, depois em 2012, um outro exercício sobre exposições ao setor imobiliário, construção civil, etc. Depois, mais tarde, ainda já no início de 2014, o exercício designado AQR, que foi conduzido pelo Banco Central Europeu no momento prévio à entrada em funcionamento do mecanismo único de supervisão, não é? Portanto, estes ativos todos que já tinham sido escrutinados, não é? Foram transferidos para o novo banco, foram sujeitos ao nosso exercício. Agora, como tudo, são empresas os detentores destes créditos são empresas, indivíduos, particulares, pequenos negócios, que estão sujeitos à conjuntura de cada um dos momentos, às vicissitudes de cada um dos momentos, e, portanto, isto não é uma realidade estática, é uma realidade que vai evoluindo, umas vezes para melhor e outras vezes para pior. E, de facto, muitos destes devedores, de facto, a situação não evoluiu favoravelmente. E, quando nós apreciamos uma imparidade, não é? Como é que isso é feito? Por um lado, olha-se para as perspectivas de recuperação que uma determinada gestão tem sobre aqueles ativos, qual é o juízo que a gestão faz sobre a melhor forma de recuperar aquele empréstimo. Eu diria que numa situação absolutamente normal seria por via da libertação, enfim, de cash flows que a empresa faz e, portanto, usa esses cash flows para pagar as prestações dos créditos. Ou, enfim, se de facto as situações não forem tão claras assim, pode tomar em conta quais são os colaterais que estão disponíveis e valorizá-los e determinar se existe ou não imparidade para isso. O que aconteceu com muitos destes créditos que geraram imparidades foi que, de facto, as coisas não evoluíram de uma forma totalmente positiva nestas empresas os esforços que foram feitos no sentido de assegurar também alguma viabilidade económica delas, etc.,
de facto acabaram por resultar infrutíferos e mais tarde veio-se a verificar que, em alguns casos, muitos entraram em insolvência, tivemos PERs, tivemos de tudo um pouco, não é? Mas aconteceu no Novo Banco e aconteceu nos outros bancos também. Penso que é importante também se note isso. Eu fiz aqui, tinha tomado aqui umas notas e comparei, por exemplo, as coberturas. Podem-me dizer que, enfim, os portfólios não são totalmente iguais, mas quando comparamos, por exemplo, os valores provisionados em 31 de 2030, em 2014 e em dezembro de 2014, no balanço do Novo Banco, com o crédito, e fazemos o mesmo exercício relativamente, por exemplo, à CGD, ou ao BCP, ou ao Banco Santander Tota, vimos que as percentagens de imparidade que existem sobre crédito total, no caso do Novo Banco, inclusive, são maiores do que existem em relação a estes bancos. Também sabemos que estes bancos também tiveram perdas ao longo do tempo, não é? Até porque há muitos créditos que eram comuns ao BCP, e ao BES, e ao Novo Banco, e à CGD, etc. De facto, as coisas evoluíram, a conjuntura também evoluiu, não é? Mas o que é particularmente estranho é que evoluíram, não foi num espaço de 5 anos, de 3 anos, não. Vocês completam o vosso exercício relativamente ao balanço inicial e ainda antes do final de 2015 já temos insuficiências de capital que justificam uma série de alterações do perímetro, que justificam a retransmissão de obrigações por causa do registro de novas imparidades. Não só novas imparidades. Eu sei que não só, mas também muito por causa disso. Mas também muito por causa disso, sim, é verdade, sim. Mas Isso não vos causou espanto, em tão poucos meses, a necessidade de... Como referi, as empresas num determinado momento do tempo têm uma situação, no momento seguinte as coisas evoluem e podem se tornar insolventes, no limite. Nós, em 2014, vamos então fazer a história de como é que foram apuradas as imparidades no banco em 2014 e como é que elas foram apuradas posteriormente. O exercício é sempre o mesmo, não é? Quando nós olhamos para um crédito, quando os serviços do banco, a administração olha para um crédito, de facto tem que fazer um juízo sobre de que forma vai recuperar o valor associado a esse crédito. E pode fazê-lo de duas maneiras. Assumindo que está numa perspectiva em que as empresas vão continuar a elaborar ao longo do tempo, o seu negócio vai evoluir de uma forma positiva e conseguem libertar dinheiro suficiente para pagar as suas prestações. Isto é aquilo que habitualmente se fala muito na perspectiva going. Ou então pode-se dizer, de facto, eu não acredito nesta informação que a empresa me fornece, não acredito nestes business plans e, se calhar, tenho que pensar o que é que consigo recuperar por via de colaterais ou de renegociação de dívida, etc. E foi isso que foi feito relativamente ao exercício do balanço de abertura, relativamente às empresas. Deixe-me dizer que, relativamente a tudo quanto eram colaterais, e havia muito imobiliário no Novo Banco, quer dado como colateral, quer de ativos disponíveis para venda, não é? Todos esses ativos foram sujeitos a uma avaliação por peritos avaliadores independentes, portanto, todos os ativos que não tinham avaliações recentes foram sujeitos a uma avaliação por peritos independentes que não tinham a ver com o negócio do banco, portanto, foram selecionados e enfim, foi confirmada a utilização deles, inclusive, no Banco de Portugal, portanto, foram esses peritos que fizeram a avaliação desses colaterais ou desses ativos imobiliários ou de outra natureza que haviam. E, portanto, relativamente aos créditos e, portanto, e às libertações de cash flows, o que os bancos fazem, não é? E fazem todos, tomam em conta a informação que têm dos seus clientes, tomam em conta os business plans que os clientes lhes fornecem e tentam perceber e tentam estimar em que medida é possível obterem cash flows e, portanto, enfim, pois é uma questão de calculatório dos momentos em que esses cash flows surgem,
e apuram-se para o momento em concreto em que se está a apurar em paridade. Isto faz com que as coisas dependam, por um lado, da informação que há disponível nos bancos relativamente a cada um dos clientes e, por sua vez, os clientes dependem de toda a conjuntura que têm à sua volta e de toda a situação económica, enfim, e das vicissitudes dos seus negócios. Em 2014 foi utilizada a melhor informação disponível naquela data e os juízos foram feitos pelos serviços, pela administração portanto, nós analisámos toda a informação que havia disponível relativamente a cada um desses créditos, fizemos os reparos que achámos que devíamos fazer portanto, houve uma conclusão sobre as imparidades relativamente ao balanço de abertura, não é? Em 4 de agosto, e houve novamente uma conclusão relativamente a 31 de dezembro e subsequentemente, não é? E o processo é um processo que é o mesmo em cada um dos momentos. É assim que se faz o apuramento de uma imparidade. Muito bem. Nessas avaliações do imobiliário que fizeram nos vários exercícios, as avaliações independentes eram de algum modo sujeitas à validação da administração do novo banco? Podiam ser alterados os valores, feita uma confrontação desses valores? Os avaliadores, por definição, são independentes, não é? Têm que fazer o seu juízo, têm os seus códigos de conduta próprios. No caso concreto de este avaliador que estamos a falar, houve o cuidado de assegurar que eram empresas que aderiam ao designado Código RICS, não é? Enfim, as normas de avaliação do Reino Unido, enfim, que são reconhecidas como uma boa prática neste campo. E, obviamente, eles trabalham com todo um conjunto de informação que também lhe é fornecido e que obtêm relativamente a cada um dos empreendimentos. Obviamente que pode haver interações com os serviços do banco no sentido de esclarecer dúvidas, etc. Agora, um avaliador independente, por definição, é independente, não é? E, inclusive, é sujeito a supervisão, não é? Está registado na CMVM, etc. Não é? Eu não estou certo que no passado tenham sido assim tão independentes, por isso é que eu faço a pergunta. Ainda sobre as imparidades, há aqui 2 momentos relevantes, que é a entrada em vigor da IFRS 9 e o momento anterior a essa entrada. Mas, de uma maneira ou outra, entre perdas esperadas ou perdas incorridas, aquilo que me dá a sensação ao ler toda a documentação deste processo é que nós estamos sempre a falar de estimações. E essas estimações podem ser mais prudentes ou menos prudentes. A minha dúvida que paira no meu pensamento é saber se a prudência se tornou excessiva a partir do momento da resolução. Doutor, vamos ver. Eu penso que, quer em relação a um Conselho de Administração, quer em relação a qualquer outro profissional que intervenha no processo de estimação de imparidade, o objetivo é que seja a mais adequada. As contas tanto estão incorretas se tiverem provisões a menos, como se tiverem provisões a mais, não é? Portanto, deve-se procurar que elas reflitam o que é a realidade, tendo em conta a informação disponível em cada um dos momentos. Obviamente que imparidades são julgamentos, e que no final do dia são julgamentos que se traduzem em juízos que cada indivíduo, isto no final conduz a indivíduos, não é? Tem que fazer sobre determinado evento, não é? E pode haver mais ou menos prudência relativamente a cada um desses juízos. Portanto, é sempre uma análise que é sujeita à subjetividade. A forma como se olha para um determinado assunto destes varia consoante a pessoa que olha. Por outro lado, também há que ter em conta que os objetivos concretos e a maneira de ver aquele determinado assunto também pode variar ao longo do tempo. Eu posso, por exemplo, olhar para um determinado empréstimo e pensar que, de facto, eu vou procurar, com um processo de renegociação que se pode arrastar no tempo, a recuperar o valor deste empréstimo, ou posso olhar e dizer, eu não quero perder mais tempo com isto, é algo que me está a fazer perder o meu foco no meu dia-a-dia, na minha atividade corrente, e posso decidir
fazer write-off dele, fazer venda dele, esquecer o assunto. Enfim, depende muito da abordagem em cada um dos momentos. Eu compreendo aquilo que diz, mas não posso deixar de ficar, enfim, com muitas dúvidas quando eu vejo que o modelo de imparidades se baseia numa análise individual ou numa análise coletiva, e quando nós não temos o registro de imparidades com base numa análise individual, mas tomamos a análise de cada situação em particular, tendo em conta os triggers coletivos, e eu não sei se a determinado momento não estamos a registar imparidades em casos concretos, tendo por base modelos coletivos que são excessivos relativamente a cada um desses casos. Não sei se me fiz perceber. Eu explico. Nós podemos ter o registro de imparidades numa base individual ou numa base coletiva. Quando não é possível numa base individual, passamos à média do conjunto para imputar a cada empresa ligada a um determinado setor o registro de imparidades. Não é necessariamente assim. Portanto, há créditos individualmente significativos que se tomam em conta, enfim, e que são analisados individualmente e que se estimam quais são os cash flows relativamente a eles, e depois há todos os outros créditos granulares que habitualmente são tratados em blocos e, portanto, há modelos por segmento que procuram estimar a recuperação relativamente a esses créditos. Em concreto, relativamente ao modelo de IFRS 9, não é, que nós estamos a falar, em que temos 3 stages diferentes ou 3 blocos de análise separadas, não é? Portanto, temos os créditos que estão em normalidade e que não há nada a assinalar relativamente a eles, em que, no fundo, se estima uma PD a 12 meses e, no fundo, se procura identificar qual é a perda associada àqueles créditos, tendo em conta uma probabilidade de default nos 12 meses subsequentes. Ou temos algo que surge como tendo indícios de um acréscimo significativo de risco de crédito e transitam para um designado Stage 2 e aí, enfim, numa perspectiva também de análise coletiva, se toma em conta uma probabilidade de default ao longo de todo o período previsto de financiamento, não é? E depois temos aqueles em Stage 3 em que, de facto, há uma situação de incumprimento efetiva ou algo que nos faça concluir que, de facto, não é possível recuperar aqueles créditos, portanto, têm que ser tratados sem probabilidade de default, quando consideram-se que, de facto, vai haver uma perda e, portanto, temos que determinar o que é que conseguimos recuperar daqueles créditos. Agora, ao nível dos créditos individuais, a análise é feita individualmente e, portanto, no final do dia, os modelos tomam em conta, se não encontrar nada, de facto tomam em conta uma imparidade que tem em conta, efetivamente, o que se apura relativamente àquele segmento numa perspectiva de Stage 1, mas que é tipicamente minúscula, não é? Portanto, não parece que haja aqui nenhum risco de dizer que se esteja a contar 2 vezes ou que estamos aqui a sobreavaliar, pelo menos se os modelos estiverem bem feitos, não é? As imparidades que existem em cada momento. Sr. Deputado, permita-me só aqui uma pequena interrupção, se não se importa. Muito obrigado. Sr. Torres, chegou-me a informação que o novo banco deu autorização à PwC para falar, o que deixa de se justificar a porta fechada. Os senhores têm essa informação? Temos sim. Nós, de acordo com o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, não da legislação dos inquéritos parlamentares, estamos obrigados a pedir autorização aos clientes sempre que se fale de algum desses clientes. E, portanto, fizemos isso. Nós aguardamos que houvesse alguma confirmação da Comissão no que diz respeito ao levantamento do sigilo, que penso que tem que ser do Tribunal Supremo de Justiça, penso que é assim. E, portanto, como ela não foi obtida, nós fomos, pelo Estatuto da Ordem, pedir aos clientes que nos desse esse levantamento. E eles deram. Portanto, os clientes, as 3 entidades, Novo Banco, Fundo de Resolução e Banco de Portugal,
de facto, disseram-nos que estava levantado o sigilo para esse efeito. O que quer dizer que não se justificam as portas fechadas e vamos abrir as portas e vamos transmitir isto normalmente. E, Sr. Doutor, já agora aproveito para lhe dizer que lamento muito não nos ter dito isso logo no início da sessão. Não é? Portanto, vamos então retomar a vida normal desta comissão, que é sem portas fechadas. Sr. Presidente, só uma parte, como eu tinha sugerido ontem, se tivéssemos tirado as portas, não tínhamos tido este problema. Se tivéssemos tirado as portas, não tínhamos este problema. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado. Portanto, voltando então aqui às imparidades, o modelo da IFRS 9 assenta em probabilidades, são atos de fé. Na certificação legal de contas que a PwC veio fazendo ao longo dos anos, desde 2014, pelo menos até 2017, é identificada a avaliação dos modelos de registro de imparidades, como é que o novo banco faz todos estes processos, se são adequados, se não são adequados, mas em 2017, por exemplo, existe aqui uma carta no acervo da Comissão do Banco Central Europeu que resulta de uma inspeção on-site que existiu ao novo banco, que fala na deficiência dos key triggers para o registro de NPS, a inconsistência de processos, a insuficiência da monitorização de todos estes créditos e, portanto, como é que nós podemos garantir que o registro de imparidades foi sendo adequado, tendo em conta que a informação era insuficiente, que os sistemas internos de controle deste tipo de exposições eram insuficientes? Como é que podemos garantir isso? É 29 de junho de 2017. Mas olhando para todo o passado e dizendo que as práticas internas do novo banco nunca mudaram, na verdade. Pois, conforme é possível, de facto eu não conheço essa carta. Havia algumas insuficiências ao nível do apuramento de imparidades e dos modelos existentes e tudo isso. Isso foi sendo assinalado ao longo do tempo nos diversos relatórios de imparidade que fomos emitindo. Como sabem, os bancos são sujeitos a um processo de análise de imparidades 2 vezes ao ano, de acordo com a legislação que o Banco de Portugal emitiu já há uma série de anos. E, portanto, isso aconteceu no novo banco também, e, portanto, relativamente a esses relatórios que foram sendo emitidos, nesses relatórios constam uma série de reparos relativamente aos modelos em vigor e à informação existente, etc. Obviamente que as coisas são sempre sujeitas a melhoria, não é? Também importa assinalar o seguinte: nós estamos aqui a falar no IFRS 9, mas a realidade é que o IFRS 9 entrou em vigor mais tarde. Sim. Portanto, e já não estávamos no banco. Mas a inconsistência da informação era anterior e mantinha-se. Os dados que existiam sobre as empresas e as bases de dados de informação, enfim, tiveram de ser melhoradas. O banco teve ajuda de consultores à época, eu recordo-me perfeitamente, que estiveram a ajudá-lo a melhorar os processos e a implementar o modelo de IFRS 9 por essa época, portanto, finais de 2017, princípios de 2018, não é? Agora, como disse, as imparidades são estimativas que em cada momento as administrações fazem e os serviços fazem, e nós temos que as julgar, não é? Obviamente, à luz da melhor informação que têm em cada momento. E eu julgo que o trabalho que foi feito permitiu apurar as imparidades e as imparidades que ficaram nas contas ficaram com um suporte que tomava em conta toda a informação que existia acerca das empresas e dos juízos que o novo banco fazia relativamente à recuperabilidade desses créditos. Informação, no entanto, que era insuficiente em cada momento e, portanto, sendo insuficiente, servia para decidir as imparidades. Se houvesse insuficiência de informação, se julgasse que a informação que era insuficiente, levaria à emissão de uma opinião com reservas por limitação de âmbito se elas fossem materiais. Como, aliás, aconteceu. Não sei se o Sr. Deputado, se calhar, teve a oportunidade de ler os nossos relatórios, não é? Nós emitimos relatórios, portanto, relativamente de 2014, 15, 16 e 17, não é? E os relatórios de 2014 e 2015 tinham aquilo que habitualmente se diz, umas contas qualificadas. E nas contas de 2015 havia uma qualificação justamente por não haver insuficiência de informação julgada suficiente para ajuizar.
Portanto, as imparidades, em certos momentos, foram atos de fé contabilística. Sr. Doutor, se o Sr. Doutor qualifica dessa maneira, tem que se dizer que qualquer imparidade ou qualquer estimativa que é feita numas demonstrações financeiras são atos de fé. Eu não as qualifico dessa maneira, são o melhor julgamento possível com a informação disponível a cada momento e tem uma calculatória subjacente. Não houve elementos que foram obtidos, houve cálculos que foram feitos para se chegar a um determinado valor. Se me pergunto, os planos de negócios das empresas portuguesas são bons? A realidade é que todos os operadores nestas áreas sabem que muitas empresas, de facto, têm planos de negócios que são muito incipientes. Isso é uma área que ainda precisamos de melhorar muito enquanto sociedade, enquanto mundo empresarial em Portugal. Eu, como não tenho muito mais tempo, depois voltarei a isto numa outra ronda, mas queria terminar aqui com os DTAs. Em 2015, os DTAs ascendiam a 1.183 milhões de euros e eles foram determinantes a determinado momento para o cumprimento de rácios de capital do novo banco. A PwC foi emitindo reservas sobre esta matéria, dizendo que eles estavam sobreestimados. Nós podemos dizer que o novo banco, em certos momentos, não cumpriria os rácios de capital se não fossem os DTAs? Doutor, admito que isso pudesse acontecer, mas eu não consigo assegurar que isso acontecesse. Na medida em que nós, de facto, qualificamos as contas a esse respeito e consideramos que havia indícios muito sérios de que havia sobreavaliação, mas era impossível quantificar, portanto, só depois de se conseguir saber exatamente qual era o número e como sabe também, de contas para depois, digamos que elementos patrimoniais para efeitos de determinação de rácios de solvabilidade, há todo um conjunto de ajustamentos que são feitos e, portanto, as coisas não são diretas. Mas admito que pudesse acontecer, sim. Uma última pergunta ainda sobre esta matéria e que tem a ver com os DTAs. A Comissão Europeia, quando avalia a medida de auxílio de Estado em 2017, diz que seriam precisos, portanto, relatando o processo, os DTAs seriam necessários 12 anos e um montante de 7,2 mil milhões de euros de lucro para conseguir recuperar todos estes DTAs ou fazê-los refletir nas contas do novo banco devidamente. E este valor não era suficientemente inalcançável para que a gestão do novo banco tivesse tomado uma decisão de reconhecimento dos mesmos muito mais cedo? Doutor, não consigo comentar isso. Como disse, a nossa opinião estava como qualificada relativamente a isso. A base fiscal para aqueles impostos, para aqueles impostos diferidos ativos que existiam nas contas, que eram, se não estou em erro, qualquer coisa próximo de 1.000 milhões em 2014 e ligeiramente acima em 2015. Não seria muito mais do que isso. É bom nós termos em conta que uma coisa são impostos diferidos ativos relacionados com prejuízos fiscais, outra coisa são impostos ativos, impostos diferidos relativamente a atividades correntes, provisões, etc. São coisas distintas, não é? E, portanto, digamos que é fazer as contas ao contrário. Enfim, se temos 1.000 milhões de imposto, tendo em conta que na altura estávamos com uma taxa de tributação, uma taxa utilizada para o cálculo para aí na casa dos 29%, por aí assim, teríamos de ter 4 ou 5 mil milhões de base fiscal para isso poder ser revertido, sim. Que se sabia que seria impossível com os planos de negócio que existiam. A última pergunta que eu lhe faço para terminar é o que é que a gestão do novo banco disse relativamente às reservas ou à qualificação que a PwC foi fazendo relativamente aos DTAs nas suas contas em cada ano, e o que é que o Fundo de Resolução disse e o que é que o Banco de Portugal disse? Doutor, obviamente que se existe uma qualificação, não é? Essa qualificação é por um desacordo, não é? A perspectiva que a administração tinha naquele momento seria certamente diferente da nossa, porque senão não tínhamos desacordo e não tínhamos reserva, não é? A administração teria uma perspectiva diferente acerca do assunto. E consubstanciou num business plan que, enfim, que nós consideramos que tinha pressupostos que eram, a nosso ver, otimistas, não é? E o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução? Diga?
e o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução pronunciaram sobre essa matéria e transmitiram essa informação? O Banco de Portugal teve conhecimento do que era a nossa minuta de certificação legal de contas. Portanto, como nós estávamos a emitir uma certificação qualificada relativamente a uma instituição financeira, nós tínhamos o dever de enviar, de informar o Banco de Portugal que tencionávamos emitir uma certificação com reservas, assim como a CMVM, e de facto foi isso que fizemos, foi esse caminho que fizemos, e informámos as instituições que íamos emitir uma certificação com reservas relativamente àquele tema, enfim, e muito bem, tomaram conhecimento.